Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a continuidade, a nossa leitura do terceiro abecedário espiritual de Francisco de Osuna. Estamos no 7º tratado, nosso 21º encontro. Vamos trabalhar hoje o capítulo 1 e o capítulo 2. Capítulo 1. Aqueles que conhecem a arte da guerra sempre guardam tropas de reserva, porque se começam a perder, chamam-na e conseguem reverter a sorte da batalha. Assim fez Alexandre Magno, como diz o livro dos Macabeus. Empreendeu inúmeras guerras, apoderou-se de muitas cidades e matou vários reis da região. Avançou até os confins da terra e apoderou-se dos despojos de uma multidão de nações. A terra calou-se diante dele. Tornando-se altivo, seu coração ensoberbeceu-se. Reuniu um imenso exército, impôs seu poderio aos países, às nações e reis, e todos se tornaram seus tributários. No livro da Sagrada Escritura, 1 Macabeus, capítulo 1, do versículo 2 a 5. Esta maneira de combater também a usa o demônio, que nos apresenta cada dia muitas guerras. Estamos com lutas para sobreviver em várias situações, mas existe dentro de nós uma luta espiritual que nós também somos chamados a vencer. Tomou o nosso castelo quando venceu nossos primeiros pais, isto é, Adão e Eva. Pois quando o rei perde, todo o reino sofre. Sofremos a consequência do pecado original, que passa dos pais aos filhos, como passa a raiz para o fruto, como fermento para toda a massa. O demônio rouba muitas riquezas, quando muitos ricos em graça acabam pecando. Ele também agrega a seu exército todos os que vence e os faz lutar contra os que ainda não foram vencidos, dando-lhes astúcia e força, tal como vemos em muitos pecadores. O pecador é um aliado do mal e não é um aliado do bem, porque ele faz aliança com o mal, deixando aliança com Deus, com o bem. O príncipe deste mundo tem entre seus tributários os tiranos e muitos outros demônios menores que o servem, mesmo contra suas vontades. Pois se não quiserem se sujeitar a Deus, muito menos querem servir a Lúcifer. Como diz, às vezes tem alguém que acende vela a Deus ao diabo, né? Como disse antes, o demônio, exercitado na arte da guerra, usa também várias tropas e as envia em diversos momentos. Então nós vamos ver as tentações físicas e a tentação espiritual. Todo o seu exército se divide em 3 divisões, para que,
se alguém vencer uma delas, caia diante da segunda ou da terceira. A primeira divisão é física, é a luxúria, que luta bem munida de tudo o que precisa para vencer. São Bernardo diz que acomete pessoas de todas as idades. Os feios, os bonitos, os grandes, os pequenos, sadios, enfermos, enfim, toda a carne. Então, a primeira batalha que o demônio quer nos combater é com a luxúria. No entanto, muitos conseguem sair vencedores dessa luta e, por isso, avança para a segunda divisão. Quando o mal não consegue vencer a pessoa, seduzindo a luxúria, ele vai então para a segunda batalha para tentar vencer a pessoa. E essa segunda divisão, essa batalha que o mal nos faz, é a soberba. Esta se aproxima com todas as suas riquezas, honras e dignidade. Aqueles que não quiserem se sujar com a primeira, por ser torpe, podem ser vencidos por esta, pois aparenta ser agradável e admirável. E, finalmente, para aqueles que escapam da segunda, isto é, da soberba, avança a terceira divisão, muito mais feroz e astuta. Agora nós temos um combate interior, um combate espiritual. Nela vemos os próprios demônios lutar, trazendo à imaginação toda uma tropa de vícios espirituais. São Paulo avisa aos fiéis de Éfeso: fortalecei-vos no Senhor, pelo seu poderoso poder, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, não é um combate físico, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso. Isto é, um combate espiritual com as forças espirituais contrárias a Deus, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12. Com estas palavras, o apóstolo mostra quão dura é esta batalha. Para vencê-la é preciso ter as armas de Deus, pois as armas humanas não podem contra a malícia do demônio. A terceira divisão diabólica é diferente das duas primeiras, porque a terceira divisão que vem a guerrear contra nós é espiritual, as outras duas são físicas. Então, a terceira divisão diabólica é diferente das duas primeiras, que são mais corporais. Essa atua mais no espírito e consiste em uma grande variedade de maus pensamentos que nos cansam. Por isso, como diz o título do capítulo, temos que lutar contra os maus pensamentos, fechando-lhes a porta. Capítulo 2. Como o demônio luta contra os justos. Nas duas primeiras divisões, ou batalhas, o demônio deixa que a carne e o mundo façam a sua parte. Porém, se alguém vencer as duas, vivendo castamente e não se entregando ao mundo, mas somente a Deus, então o demônio envia seus companheiros, que são os outros demônios. Assim diz o salmista: quando descarregou o ardor de sua cólera, indignação, furor, tribulação,
o esquadrão de anjos da desgraça. Deu livre curso à sua cólera, longe de preservá-los da morte. Salmo 77, versículo 49 a 50. Devemos ter presente que o demônio tenta destruir em nós o recolhimento da intimidade, da interioridade, para estarmos unidos, integrados naquele momento de oração, querendo desfazer os laços que nos atam, que nos unem a Deus. Laços que são correntes de salvação. E ele fica mais furioso, o mal, quer dizer, fica mais furioso, né, à medida que o vencemos em diversas batalhas. Por isso, irmão, se deixastes o mundo e vencestes algum vício, saiba que o demônio está especialmente irado e tem ódio de ti. Aliança com o mal não é aliança para o seu bem. É aliança onde o mal demonstra o ódio que ele tem por você. O odeia tanto que quer te destruir. Não faz outra coisa senão tentar te derrubar com tentações, tribulações, maus pensamentos, numa guerra contínua. Vigia e anda de sobreaviso, porque se te acomodas, a vitória se transformará em vergonha. Então, na vida, nessa luta espiritual, não existe acomodação. É uma atitude constante de luta para vencer o mal. O demônio ataca com menos força os principiantes, porque Deus não lhe permite usar as armas mais poderosas. No entanto, contra os que já o venceram várias vezes, ele vem com tudo o que tem, tentando-os com maus pensamentos, para ver se desesperam ou ficam loucos. Mas não devemos atribuir muitas guerras e fadigas somente ao demônio. Os maus pensamentos podem provir de muitos lugares, motivos. Pode até ser como castigo pelos teus muitos pecados passados. Então, esse é o texto que nós estamos lendo, né, nesta semana, né? Lembrando que nós temos tentações físicas, mas a grande tentação nossa é essa luta árdua contra aquele que nos odeia e quer nos destruir, também nos afastar de Deus, que a luta contra o mal é uma luta espiritual. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.